você conseguir ajustar, fica mais fácil do pessoal acompanhar. Aí Melhor. melhorou. Tá melhor, tá melhor. Tá melhor. Beleza, Tá bom? tudo bem. Então, professor, vamos lá, vamos nos apresentar. O senhor começa, porque o senhor é muito importante, então, por favor, vamos lá. Modéstia. Boa tarde, boa noite, né, pessoal. Desculpa aí um pouco a minha falta de profissionalismo, alguma coisa que eu não estou aprendendo com o professor Hernan aqui. Eu sou o professor João, sou professor de geografia, também pedagogo, formado em pedagogia, especializado em educação especial. E o título mais importante que eu carrego, acho que é o pai do Bento. Importante isso. Importante. Maravilha. Quanto tempo o senhor trabalha na área, Bruno? Olha, a minha experiência na educação vai remota lá em 2013. Logo que eu estava iniciando aí na graduação, já exercendo estágio e atuando em pastas, né, da CAPES, estágio, né, estágio não remunerado, e já participando da graduação e já estagiando, né? Ele foi meu primeiro contato com a educação. Certo. Que legal, bacana. Bom, vou me apresentar, a maioria deve me conhecer, né? Sou o professor Hernan, sou graduado em História pela USP, tenho mestrado e doutorado em História Econômica, né? Eu já desenvolvi pesquisas na área de política e economia. Seria uma área que aborda as duas frentes, né, para tentar entender como era a política pública econômica no Brasil no segundo reinado, né, que é a formação do sistema bancário e monetário brasileiro. Então, desenvolvi durante um bom tempo a minha pós-graduação nessa área. Paralelamente, eu já era professor, né, então eu sou docente há algo em torno de 22 anos, por aí, e com eventuais passagens pela pesquisa, né? Já trabalhei com graduação, pós-graduação, ensino médio e ensino fundamental 2, né? E aí, nesse meio tempo, você vai vendo as transformações que a educação brasileira passou, né? Então, vamos começar a pensar aqui, professor, para a gente não, nessa estreia não ficar muito longo, né? Uhum. Tópico universalização da educação à distância, né, do EAD. O que o senhor acha? Vamos começar pelo seguinte: o que o senhor acha do EAD? Você já coloca a batata quente na minha mão. Eu acho que antes a gente... É a melhor estratégia que tem. Eu acho que assim, antes de mais nada, de falar se eu sou contra ou se eu sou a favor do EAD, eu acho que a gente tem que destacar uma coisa. A formação, a ideia da formação primária, né, a base, e depois a formação continuada. Tá? Eu acho que são dois pontos na área da educação que a gente tem que pontuar. O que é formação e o que é formação continuada. A gente vai entender como formação são os cursos básicos que você vai, né, a base que você vai ter, e a partir disso você vai se especializando e mantendo a atualização, né? Porque hoje o mundo globalizado, ele assim, é uma cadeia de informações todo dia no café da manhã. Antes das 8 horas da manhã você está sabendo de informações do mundo todo. Então a gente tem que analisar isso. Então a gente está sendo todo dia bombardeado por informações. E não dá para a gente ignorar e não procurar estar se especializando e se mantendo atualizado. Então eu penso assim, que formação e formação continuada. Ao meu ver, eu sou a favor de uma educação nos modos um pouco ainda tradicionais, presencial, né? Eu acho que toda pessoa deveria ter uma formação presencial, no mínimo a primeira formação, e consequentemente, já pela maturidade que ela adquiriu e tudo mais, formação continuada sim em EAD. Eu acho que é viável, até porque hoje em dia, na correria do dia a dia, a gente tem que aproveitar os momentos, né, que a gente tem disponível. Então, sim, nesse ponto, a educação EAD para formação continuada eu acho super válido.
Tá? Esse ponto. Ajeitando aqui, enquanto o senhor estava falando, eu estava tentando ajeitar, como nós não sabemos ainda como será transmitido, né? De uma outra vez a divisão estava diferente. Eu conseguia te ver na metade superior, eu ficava na metade inferior. Agora tem um quadrado meu, um box em que eu apareço, você aparece ao fundo, mas o box estava gigantesco, então estava pegando uma parte. Como não sabemos o que as pessoas verão, vamos imaginar que eu estava tratando de deixar o box menor. Eu tô vendo você aqui, na verdade, eu tô vendo a sua. Daqui, dos seus olhos para cima. Tá, Sua câmera. É. Veja, que coisa curiosa. Veja aí. Eu estou me vendo em plano Aí. americano, da metade do tórax até o topo da cabeça. Algo que a gente vai precisar adaptar ao longo do tempo. Eu tô me vendo assim também, dali do tórax para cima, mas você ainda tô vendo. Agora tô vendo o seu maxilar. Tá. Então, vamos ver aqui, ó. Aí? Agora eu vejo. Tá. Então, vamos lá. Eu me lembro, como eu sou um tanto mais idoso que a sua pessoa, eu me lembro da discussão de quando se começou a tratar muito sobre a educação de adultos. Então, veja que coisa curiosa. Enquanto lá na faculdade de educação você discutia projetos de educação que, na verdade, seriam letramento ou outra coisa nesses estágios iniciais, eles já davam conta que na Europa, em lugares onde a educação já estava estabelecida, universalizada, começou a surgir essa modalidade de cursos, da oferta de cursos variados para essas pessoas que já tinham a sua formação. Então, para eles era uma formação complementar, para eles era uma segunda carreira, uma segunda. Então, assim, primeiro, acho excelente a sua colocação, porque uma parte considerável dessa educação à distância acabou se desdobrando dessa discussão inicial. Talvez ele tenha sido configurado, e, na verdade, depois se perdeu a mão, mas ele tinha sido configurado para lugares em que a educação já estava resolvida. A educação básica, a formação já estava plenamente resolvida. Então você tinha um complemento apenas dessa formação inicial e não uma tentativa de você substituir a formação por esse tipo de prática, né? Que tem uma série de peculiaridades, vantagens e desvantagens, como nós vamos falar daqui a pouco. Seja como for, eu acho que é algo a se pensar, porque o que nós estamos vivendo hoje em dia, na América Latina de modo geral, no Brasil de modo particular, é que você tem uma semi-formação, ou uma formação muito frágil, e, ao mesmo tempo, você tem a concorrência de um universo inteiro digital e muitas vezes atrapalha a própria formação, entende? Isso considerando também esse movimento da educação digital, né? Então, da educação com as ferramentas digitais, da educação digital. Parece que se estabeleceu um conflito, especialmente em locais em que a educação não estava plenamente consolidada, né? Então, esse é um cenário que a gente precisa considerar. Aproveitando que chegamos nesse ponto, o que o senhor acha? O senhor colocou muito bem anteriormente para a gente discutir. Vamos pensar um pouco sobre o mito da democratização. Que aí, enfim, não vamos nem abordar as várias correntes, porque isso excederia muito o tempo que a gente pretende ficar aqui, mas aquela questão da escola de Frankfurt, né? Você tem uma série de abordagens que enxergava o avanço tecnológico como sendo a coroação de toda a esperança humana em coisas positivas, né?
Qual é a sua visão sobre isso, professor? O mito da democratização do EAD. Eu já quero acrescentar um outro ponto aqui, né, para já colocar, e a gente vai fazer esse caldeirão, esse mix aqui, acrescentando mais um ponto. A gente vai falar agora da educação EAD, só que a gente tem que trazer mais uma questão à nossa conversa, que é a inteligência artificial. Sim. Né? Então, eu não posso. Então, assim, hoje não dá para desmembrar. Eu não posso só desmembrar, falar da educação EAD, né? A distância, e falar da inteligência artificial. Eu tenho que juntar as duas agora nesse compilado aqui. Veja, eu acredito, uma vez eu vi uma fala. Logo que tava os rumores, né, acho que 2022, o pessoal tava 2022, 2023, o pessoal tava vindo o chat GPT pro Brasil, ainda tava aqueles, o que é isso? O que é aquele espanto do que era, né? Eu tava acompanhando no Twitter e não dá pra gente, eu vi uma fala assim que a inteligência artificial é um cinturão do Batman. Então você vai ter ali várias ferramentas ali, você tem várias possibilidades, mas que adianta você não saber usar? Então a gente entra nesse outro ponto aqui, volta à questão da maturidade, né? Porque muitas pessoas hoje vão se valer da formação especial. Eu vejo esses cursos hoje, virou a mercantilização da educação, né? A educação virou uma mercadoria. E as empresas hoje querem vender o curso mais barato, o pacote com 3 cursos por um valor X, enfim, o que cabe no seu bolso, né? O orçamento que você tem. E aí essas ferramentas da inteligência artificial acabam facilitando esse processo de aprendizagem, mas que de fato talvez não seja um processo de aprendizagem. Está mascarando. Porque você tem uma prova EAD, você pode muito bem entrar numa inteligência artificial e tirar nota 10. A nota não equivale ao que você de fato aprendeu, né, ou o que você construiu. Eu penso que assim, a inteligência artificial teria que ser nesse ponto auxiliar, não, né, para aprofundar, não apenas tirar uma resposta. A questão, acho que não é nem mais a resposta. A questão agora é saber fazer a pergunta. Né? Então, eu vejo assim, educação EAD. No ponto de geografia, vamos falar o ponto de geografia, na questão de barreira de localização, você vai pegar o Brasil, que é um país gigantesco, em algumas regiões fora do sul e sudeste do Brasil, você vai ter uma ausência de estrutura. Né, em alguns pontos, né? Então talvez o EAD acaba estruturando, dando assim, para quem tem, lógico, no mínimo acesso à internet, acaba dando para a pessoa a possibilidade do nível superior, né? Mas quem que está mediando isso? Mais uma vez, aqui no Brasil foi jogado o EAD aqui e não foi estabelecida uma regra clara de como que tem que ser medido. Acho até que o MEC demorou para poder regular isso, né? Ponto A. Então, democratiza, mas eu acredito que seja uma falsa democratização. Estou dando direito à pessoa? Ou estou dando só conteúdo? Jogo conteúdo lá e não tô medindo qual que é o meu parâmetro para ver se a pessoa está absorvendo ou não aquilo. Né? Então, quais são os parâmetros? Eu acho que esses parâmetros demoraram um pouco para ser estabelecido pelo MEC. Né? Então, do ponto de vista assim, de dar acesso, dar possibilidades, foi muito bom. Mas e como que a gente vai estar filtrando isso? Né? Então, eu acho que demorou para isso acontecer. Certo. Então, em relação à universalização, né, eu acho que o EAD ele pode contribuir justamente com essa malha de cobertura. E isso é muito interessante para qualquer coisa ligada à educação, ou seja, lá atrás você já teve experiências de tentar difundir isso pela televisão, então você tinha o telecurso, o primeiro, o segundo graus. Eu me lembro que na faculdade de educação, inclusive, eles tinham, lá da USP, eles tinham todos os programas em fita lá atrás, VHS, para colocar para turmas que estivessem começando. Em alguns casos eram até utilizados nas aulas mesmo, né? Como hoje em dia vários professores procuram um vídeo. E aí entramos numa outra questão, né? Que você levantou. Então, assim, antes de abordar essa outra questão, e já com vistas para a gente não se alongar muito, né?
Eu acho que a democratização da educação, ela, como tinha sido previsto lá atrás, ela não aconteceu. O que acontece é uma expansão da rede de coberturas para você emitir programas, talvez diplomas, talvez É. formações mais simplistas, genéricas, sem de fato cobrir a necessidade de educação. Então, nesse caso, essas ferramentas começam a operar contra a formação e não a favor, né? Então, me lembro de um vídeo, acho que muitas pessoas como eu que procuram coisas sobre educação no Instagram devem ter passado por um pesquisador da área de educação, acho, eu gosto como ele fala, me foge o nome neste momento, mas ele diz algo que de fato casa com uma outra frase que eu ouvi recentemente, que busca inverter a lógica do negócio de para que professores tem tudo no Google. Então, esse pesquisador ele vai dizer o quê? Olha, mesmo com o ChatGPT, o DeepSeek ou qualquer outra ferramenta, ao fazer a pergunta, ao formular a pergunta, a riqueza de vocabulário, a capacidade de imaginação, a Formular. plasticidade com que você cria a pergunta, o detalhe que você vai colocar numa descrição, que tipo de. Se você vai pedir para gerar um cenário da Idade Média, como será esse cenário? Ele vai ser o cenário tipo Disney, sonhado, imaginado, onde tudo é lindo, ninguém passa fome, ou vai ser o cenário histórico, aquele com muita gente com trabalho excedente, produtividade baixa, todo mundo de certa forma com problemas de saúde e assim por diante. Então, tudo isso também implica numa questão de formação. Formação literária, formação gramatical, exercício de interpretação, de escrita, que exija elaboração, tudo isso vai ter um peso independente da ferramenta digital que você use. E, de certa forma, isso se liga para uma outra frase que eu vi esses dias, eu acho que é genial, pela capacidade de quem teve de formular a frase de inverter a situação. Então, que obviamente era uma crítica irônica, né, à situação, mas eles diziam o seguinte: não, mas para que a gente precisa de aluno? Se o Google já tem todas as respostas. Quer dizer, você na verdade está pensando em preparar novas gerações, tanto para o mercado de trabalho quanto para a vida em coletividade. E no geral, quando você pensa isso, você fala assim, bom, já não precisa mais de professor porque tem um Google. Mas na verdade, quando você para pensar no esquema inteiro, também não tem para que mais formar essas novas gerações. Se a gente parar na questão imediatista, na questão de uma resposta pronta, que nem sempre é. Eu tive algumas pequenas experiências, inclusive minha filha morreu de dar risada, por quê? Porque eu pedi, dada a situação, eu forneci algumas imagens para a inteligência artificial e pedi para ela criar uma coisa em cima dessas imagens. A imagem saiu péssima, saiu toda deformada, a linguagem foi muito simplista, atingia, em termos linguísticos, ele atingia o propósito, mas estava muito longe de ser um texto robusto, inteligente, interessante, né? Então, por exemplo, quando você vai ver propagandas da década de 80, da década de 90, tem algumas que são absolutamente lineares. Uma que eu passo, inclusive, ainda hoje, para quem está estudando a Segunda Guerra Mundial, é a da Folha, que eu não vou contar aqui, porque talvez alguém que se interesse em ver, sem dúvida alguma, essa propaganda que a Folha trata sobre uma figura famosa da Segunda Guerra Mundial te faz ter uma visão completamente diferente. Em parte, já considerando a ideia de fake news. E esse comercial é antiquíssimo para as gerações atuais. Professor,
vamos caminhando, então, para fazer a consideração para o dado que o senhor trouxe, né? Que eu acho interessante, e já para a gente pensar o futuro, para assim a gente se encaminhar já para a conclusão aqui, porque eu acho que talvez ficamos no hiperespaço, eu e você conversando sozinho. Né? A gente só pegou um assunto muito simples. É um assunto fácil de resolver. É um assunto fácil. Tá muito tranquilo para todo mundo tem uma opinião formada já sobre isso e bem embasada, né? Então ficou fácil. E o que é importante é uma opinião formada, sendo que a experiência na área da esmagadora maioria dela. Isso que é o bom da internet, né? A democratização do espaço de fala, né, Hernan? Então, eu tenho aqui, Hernan, vou fazer plagiar um pouco de um programa que eu gostava muito, que é o Provocações, que ele começava com uma pergunta e eu vou encerrar com uma pergunta, eu acho assim, né? Então eu vou deixar aqui um ponto aqui pra gente ver se alguém que vai querer comentar, soltar nos comentários aqui alguma coisa, já pensando que tem aqui embaixo uma caixa de diálogo onde você possa nos indagar. Então vamos lá. Vou soltar aqui. Inclusive, que mandem sugestões para as próximas conversas. Né? Exato. Inclusive, se quiser, a gente pode até dar continuidade nisso aqui, se alguém quiser trazer algum outro ponto relevante. Até porque a gente só começou e não terminamos, né? Porque dá para gastar mais um... Tem pano para manga 3 horas, 4 horas. Né? Dá para conversar. Infelizmente, pessoal, eu consegui passar um parecer da minha parte muito leviano, pouca coisa. Não dá para a gente não consegue aprofundar. Mas eu vou deixar uma pergunta para você, meu querido Hernan, e para os nossos ouvintes, né? Então, vamos lá, pergunta aqui. Para os nossos telespectadores. Então, vamos lá. Democratizar é distribuir conteúdo ou assegurar condições reais de aprendizado? Sim, excelente pergunta. Deixo aqui nessa pergunta. Então a gente pode democracia o direito a gente só liberar conteúdo à torto e direito, ou de fato a gente saber se a pessoa está aprendendo alguma coisa com isso, né? Está construindo algo ali. Então deixa essa pergunta aí, deixa sua opinião aqui embaixo. E acredito que da minha parte, por hora, seria isso, meu amigo Hernan. Agradeço pelo convite. Precisa trabalhar aqui a ideia dos 26% de evasão nos cursos de EAD. Boa! O senhor levantou esse dado, é muito importante. O senhor falou para mim antes, olha, tem um dado que eu vou comentar. Esse dado é impressionante se você considerar todas as facilidades que tem. A gente está lidando com um universo de aí um quarto de abandono do EAD. E por quê? Né? A gente tem aqui um dado do INEP, né, tá? 2022, que vai dizer que 26% dos alunos que ingressam no nível superior, né, através de plataformas digitais, no EAD, eles abandonam o curso. Então, eles não concluem. Então, assim, o que seria esse abandono? Independente das facilidades que o curso, que essa modalidade... São inúmeras. Você vai ter o tempo, alguns cursos não é necessário o TCC, o famoso TCC, que é o terror de muita gente, né? O TCC, você não vai... no estágio, não vai ter o estágio, né? Porque muitos não vai ter estágio, porque de fato não vai ser obrigatório, por ser AD. E ainda assim, ainda acrescenta-se a isso aí, mas nos últimos 2, 3 anos, as ferramentas digitais, né, a inteligência artificial que agrega a pessoa a facilitar ela concluir o curso e ainda assim a pessoa abandona. E aí fica a pergunta, né? Será que os que abandonam e os que permanecem? Qual que foi aí o grau de aproveitamento deles, né, nessa permanência, né? Essa conclusão. Então, eu acho que essa questão da inteligência artificial, eu acho que demandaria, talvez a gente possa fazer alguma coisa à parte, porque é um universo inteiro de preocupações com isso. Desde que trabalhos e se ela vai tirar o trabalho, até a questão de qual o impacto disso na educação.
entendeu? No mundo do trabalho o impacto é um, no mundo da educação é outro. Né? Se a gente pode dizer que você tem robôs feitos, inclusive em filmes, em série, por exemplo, Westworld, eles mostram em determinada série, né, em determinada jornada da série, e eles usariam uma espécie de robô, um exoesqueleto para carregar a coisa que precisava ser controlado pelo ser humano. Então não era que o robô simplesmente faria tudo, ele apenas ajudaria a carregar grandes cargas, a organizar coisas assim. Isso para o mundo do trabalho é uma coisa. Outra coisa é você pensar no mundo da educação, quer dizer, você repassar para essa máquina para ele fazer o teu trabalho. Né? Inclusive, quase que já prevendo esse tipo de coisa, existe uma previsão de banimento. Caso você pegue um texto, eles colocam, causar pânico aqui, né? Eles colocam códigos que se você passar por alguns leitores, ele capta esses códigos e ele percebe que isso foi feito por inteligência artificial. Puxa, eu estava vendo sobre isso. Já se criou uma nova série de aplicativos que mascaram esses códigos. Eles identificam e eles chamam de humanizar. O problema é que a máquina vai estar humanizada e você, que deveria estar com toda essa informação dentro de você, ebulindo, te dando novas ideias, está vazio. Né? Então, acho que isso é algo que a gente possa voltar. Podemos voltar depois? Pois não. Inclusive, meu amigo Renan, a gente aqui, como a gente fala do estado de São Paulo, né, Sorocaba, São Paulo, a gente tem aqui uma experiência que está sendo feita, né, na maior rede de ensino da América Latina, acredito eu, que seria assim até o estado de São Paulo, né, a máquina pública do estado de São Paulo, na Secretaria de Educação do estado de São Paulo, que está toda como que eles vão chamar? Não consigo falar a palavra. Essa palavra, né? Me deu aqui um trava-língua aqui. Inclusive, que está sendo feito no estado de São Paulo e já tem dados do estado do Paraná. Né? Porque o nosso secretário de Educação do estado de São Paulo veio do estado do Paraná, que inclusive ele deu início isso lá e está só assim, potencializando, utilizando a estrutura da máquina pública do estado de São Paulo, que, né, gigantesca, para ainda difundir ainda mais, né? Isso entra naquele ponto. O Estado vai gerar números. E os números vão dizer uma coisa, né? Olha, tá dando certo. Mas e de fato? Quando a gente pega aí as avaliações, né? Tá dando resultado? Isso, no caso, a gente está falando no caso da educação do ensino fundamental, né? E também no ensino médio. Mas, inclusive, a gente pode até pensar nisso, de pegar e levantar esses dados para a gente esmiuçar ele aqui e conversar eles numa próxima oportunidade. Maravilha. Então vamos por hoje, por agora, mandar esses momentos de reflexão aí para os telespectadores. Quem tiver ideias, tópicos, temas que abordem, eu acho que a nossa vertente é cultural, né? Então, aborda geografia, história, filosofia, antropologia, sociologia, qualquer mix, nós nos interessamos aí, mandem para nós as ideias para que a gente possa voltar e fazer um outro momento aqui de reflexão. Certo? Muito bem. Então, professor, muito obrigado. Vamos mantendo aí a conversa e, se possível, voltamos brevemente para uma nova rodada. Certo? Obrigado. Eu que agradeço pelo convite, meu amigo Hernan. Até logo, pessoal. Um abraço, até mais. Até mais. Tchau.